Olá a todas as pessoas que nos assistem, estamos mais uma vez no Ponto a Ponto, hoje diretamente do 9º CONES PB e recebendo o nosso querido Natanael, que é voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. O Congresso Espírita Paraibano este ano tem como tema central o Cristo que vive em mim. Então o CVV traz justamente o auxílio à vida. Natanael, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Eu que fico grato pelo espaço, pelo convite, que é pela segunda vez que recebemos esse convite com muito carinho. E, assim, para nós é sempre uma oportunidade nós trazermos o tema para servir de discussão, de debate e uma oportunidade também para as pessoas que querem se voluntariar a um serviço como esse. Perfeito. Natanael, me conta um pouco, até para as pessoas que estão nos assistindo, compreender como é que surgiu a ideia da construção desse centro, construção quando eu digo de cuidados, né? Essa construção de cuidar da vida, cuidar das pessoas. Então, o Centro de Valorização da Vida, ele nasce na década de 50, no coração de jovens de 19 anos, que preocupado com o índice de suicídio na cidade de São Paulo, e eles eram jovens que eram membros da Federação Espírita, e aí eles preocupados o que fazer para resgatar, para inibir que essas pessoas cometessem suicídio. Era muito comum na estação de trem, por exemplo, as pessoas se jogarem nos trilhos do trem do metrô de São Paulo para tirarem suas vidas. E aí foi que surgiu, temos que fazer alguma coisa. E jovens de 19 anos começaram a buscar algum trabalho, algum serviço que fosse resgatar essas vidas. Maravilha. Isso na década de 50. 50, olha só, né? Então já despertando esse cuidado. E hoje a gente sabe os índices, né? Infelizmente, né, Natanael? A estatística do suicídio tem nos chocado bastante, nos amedrontado e requer realmente um cuidado urgente. E como é que na Paraíba chegou o CVV, como é que foi acolhido? Me conta um pouco essa história. O CVV, ele se organiza através de voluntários que são espalhados pelo país. Estamos presentes em quase todos os estados, né? São mais de 114 postos e há necessidade desses intercâmbios e dessa conexão, né? Hoje estamos atendendo pelo 188 a todo o país. Qualquer pessoa de qualquer local do país, com qualquer aparelho, ou celular, um fixo ou um público, ligando 188, com ou sem crédito, ele irá conseguir falar com um dos voluntários espalhados por esse país. Então, somos conectados a uma central e a partir do momento que alguém faz uma ligação, ele cairá nessa central que irá cambiar para o posto que está com o aparelho disponível naquele momento. Lá vai estar um voluntário, que são pessoas que passa por um treinamento, é evidente, para saber fazer esse atendimento, essa escuta, e que dedica na semana 4 horas para esse serviço. Interessante, né? Como é que hoje, Natanael, na tua experiência, a sociedade percebe a questão do suicídio? O suicídio ainda é visto como um tabu, como algo que a família esconde. Então, um ente querido que tira a sua própria vida, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. É falta de amor, é falta de Deus. Então, isso daí termina as pessoas escondendo. Sim. Então, há um movimento muito forte da própria área de saúde de trabalhar as subnotificações, né? Para termos dados mais próximos da realidade, para daí surgir políticas públicas que possam atender. Você veja que de cada 10 pessoas que cometeram suicídio, 9 poderiam ser evitadas, né? Porque poderiam ser pelo tratamento. Uma pessoa que está no pensamento suicida é porque ela só vê aquilo como saída. Ela perde completamente as outras possibilidades. Então, o suicídio termina sendo uma alternativa mais do que viável, porque ela é uma forma que ela só identifica aquilo para acabar com a sua dor. Para acabar com a sua dor. É importante que a gente entenda isso, né? Quem está nos ouvindo, né? Sim, isso independente do movimento religioso que faça parte. Isso. E aí você imagina uma pessoa que é religiosa
e está pelo processo depressivo, ela tem vergonha de falar para sua irmã de fé. Porque essa irmã de fé pode dizer, é porque você não está se trabalhando, você não está abrindo espaço. Então, termina sendo muito complicado isso. Mas hoje temos vários canais de trabalho. O CVV é uma das portas, né? Mas existe muito trabalho, muitas organizações que trabalham. A própria rede de saúde, através dos CAPs, né, espalhado, são possibilidades, né, de serem trabalhadas. E mais próximas das pessoas são os entes queridos, os amigos. Que se você identifica que seu colega não está participando mais daquele hobby, ou está se isolando, ou palavras do tipo, não tem mais sentido a vida, eu queria que tudo acabasse. Então senta com ele, conversa, né, para saber o que está se passando. Por mais bobagem que possa parecer para você o que ele está falando, o fato de você sentar e ouvir pode desencadear um ânimo nele, a ponto dele externar realmente o que esteja acontecendo, e daí procurar um profissional que possa trabalhar essa problemática. Você trouxe um ponto que é importante a gente reforçar, como a percepção das pessoas com relação ao suicídio é um tabu e que muitas vezes a postura não auxilia. E a gente escuta às vezes as pessoas dizerem assim, não, suicídio está ligado a uma pessoa com problema mental. Como é que vocês percebem isso? Então, da concepção do CVV é muito interessante que esse grupo de jovens observaram isso também, que muitas pessoas que cometiam suicídio, eles estavam sofrendo algum problema, algum transtorno psicológico, né? E aí ia desde o início de uma depressão ou fatores mais gritantes. É criado em São Paulo o Hospital Santa Júlia, né? Justamente para atender. Então, você imagina, estamos na década de 50, já início da década de 60, um hospital, na época, hospitais psíquicos eram raros no país, e eles criam um Hospital Santa Júlia com mais de 600 leitos para trabalhar a vida psicológica das pessoas, né? Então, eu trago essa tona porque está nesse congresso, em memória, inclusive, daqueles fundadores, alguns já partiram, outros estão ainda conosco, mas, assim, é um fruto de um trabalho, de um pensamento de pessoas que já se moviam em relação ao outro. Sim. Né? Então, para mim, estar aqui é muito significante em memórias dele, né? Que é um trabalho que foi pensado, né? Que nasceu dentro de um pensamento e um movimento de pessoas que seguem o movimento espírita, né? Mas que tem uma ideia, e essa ideia ele larga para a sociedade. Então, que ultrapassa o seu elo religioso. O CVV, ele não faz apologia política nem religiosa. Então, a pessoa que liga, ele não vai ter esse apoio religioso. Sim. Os movimentos religiosos, inclusive o espírita, tem trabalhos também nessa área, né? Mas o CVV, apesar de ter essa concepção dentro desses jovens espírita, ele se despreende disso para oferecer à sociedade uma organização que iria trabalhar o homem, né? Independente de sua religiosidade. E como filosofia do próprio trabalho, não iria ter a preocupação de também a multiplicação de sua fé, mas de pegar aquele homem e sonhar com uma sociedade, lógico, mais fraterna, que olhe com o outro com um olhar de cuidado, sim. Isso é tão importante a gente entender, Natanael, porque essa deve ser a nossa proposta, né? O trabalho ultrapassar qualquer estrutura, estar a serviço dos outros, a serviço das pessoas. E o trabalho do CVV é extremamente importante, porque lida, como você falou, com um momento tão delicado daquele ser, daquela pessoa. Eu imagino você ter um lugar que as pessoas vão ouvi-lo sem fazer nenhuma questão se você é de tal religião, se você é de tal questão política, que não vai ter preconceito com o que você está trazendo, com a sua dor, porque as pessoas às vezes têm preconceito, não é? O lugar que aquela pessoa traz, como você disse, às vezes você quer compartilhar com alguém e o outro vai dizer, mas é porque você é fraco, né? Porque você não tem fé. Então, às vezes você piora essa situação.
né? Então, achei muito importante que a gente reforce isso. O que a proposta do CVV é uma proposta que abre, né? Abre caminhos, Sim. né? Isso, e lógico que nós como voluntários temos os nossos, precisamos nos trabalhar quanto a isso. Sim, né? Isso é porque importante. a gente precisa se trabalhar porque eu tenho meus conceitos, meus preconceitos, aquilo que eu já identifico que eu preciso melhorar. Então, para a gente chegar até o outro, a gente oferece curso de capacitação, né? Agora em fevereiro teremos um, e é importante que as pessoas que queiram servir a um serviço de voluntariado e queiram ter uma experiência no CVV, eu convido que venha passar pelo menos um ano com a gente. Principalmente você jovem, que está querendo entrar no mercado de trabalho, tal, já tem acima de 18 anos, então já pode assumir esse compromisso, venha passar um ano com a gente. É uma experiência de vida muito fantástica, porque você começa, e isso é interessante, que quando você trabalha a dor do outro, você se identifica e vê o que você pode trabalhar também. Sim, sim. Então, a gente vai para ajudar, mas também a gente é muito ajudado nesse aspecto. E é uma oportunidade, venha nos conhecer, cvv.org.br, há um espaço lá, um caminho que você pode fazer sua inscrição, e assim que marcarmos, a gente entra em contato com a pessoa para conhecer a filosofia e aí, quem sabe, se tornar um voluntário do Centro de Valorização da Vida. Natanael, tem algum pré-requisito, tem alguma coisa que a pessoa precisa ter para ser voluntário? Um coração de voluntário. Coração de servir, isso é essencial, né? Ter acima de 18 anos para responder, para poder assumir o trabalho voluntariado. No resto, é só isso, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma dona de casa, pode ser um médico, pode ser não importa, né? As pessoas às vezes pensam, tem que ser psicólogo. Sim. Tem que ser, não tem, porque o CVV ele não trata a pessoa, ele faz uma escuta humana, uma escuta humanitária, uma escuta que de forma que a pessoa ao nos ligar possa se ouvir e com esse ato ela possa encontrar forças para tomar rumos que ela até já sabe que precisa ser feito, mas às vezes ela não tem a coragem. Nós vamos dar essa coragem? Não. Nós iremos ouvi-la. E parece um ato tão bobo ouvir a outra, mas hoje ninguém está parando para ouvir ninguém. Está todo mundo correndo. Então esse ato de ouvir, ele dá ao outro um crescimento, ele se sente digno, ele se sente, eu sou uma pessoa, alguém está ouvindo. Então, aqui mesmo no Congresso, a gente tem visto relatos de pessoas que passaram muito tempo ligando para o CVV, pelos seus problemas que tinham, né, alcoólicos, às vezes depressivos, e hoje estão restaurados. Né, e como foi importante aquela conversa na madrugada, né, aquela conversa, quando eu me lembro de uma situação que o senhor falava que ligava mesmo bêbado. Você fazer um atendimento de uma pessoa embriagada é muito complicado, né? Mas veja como foi importante para ele, porque o que é que ele diz? Eu mesmo embriagado, alguém me ouviu e conversou comigo. Porque ele, quer dizer, ele tinha a convicção que era difícil ser tratado com a pessoa. Então, é esse espaçozinho da ligação que pode transformar a vida de alguém. Então, óbvio, quando nós tivermos uma sociedade onde possa ouvir o outro, então, certamente, o CVV não será mais necessário. Mas, por enquanto, a gente está por aqui e estamos dando nossa contribuição. Você me chamou a atenção agora, que a gente entenda, quem está nos assistindo, que às vezes tem dificuldade de falar, o CVV vai estar aberto para todos os casos. Sim, e não precisa se identificar. A pessoa precisa dizer o nome de onde está falando. Ela pode fazê-lo, mas se quiser, mas ela não. E tudo que é informado lá nós não fazemos nenhuma gravação. Então, a questão do sigilo e do anonimato é garantido, faz parte da nossa filosofia, né? Então, isso a gente trabalha o máximo possível, porque é comum, inclusive nas entrevistas, as pessoas terem curiosidade do que é informado. Então, a gente fica se policiando para preservar. Né? Claro. Para que a pessoa possa ter a segurança de que o assunto dela vai ficar entre ela e a pessoa que está atendendo, né? E ela se sente assim, tranquila quanto a isso. O nosso objetivo é ouvir a pessoa. Então, e a gente respeita muito.
independente da sua história, né? Independente da sua história. Então, é lógico que tem histórias que mexem com a vida do voluntário. Sim. Né? Então, sim. a gente é trabalhado quanto a isso. Sim. Né? Porque tem situações muito difíceis. As pessoas que ligam para você viver é sempre porque está pensando em suicídio? Não. Sim. A gente liga, a mãe é dona de casa, que não vê mais o respeito dos seus filhos ou o carinho do esposo. Liga o profissional liberal que não deu certo aquela negociação que estava fazendo. Liga o jovem que está sofrendo um bullying por conta do seu cabelo ou porque o pai não reconhece que ele se esforça. Então, desde as coisas cotidianas mais simples à questão assim, mais drástica. Já atendi ligações em que a pessoa estava com todo o aparato ali pronto para cometer e queria compartilhar esse último momento. Então, existe todo esse elo, existe. Mas as ligações que vêm para o CVV, na grande maioria, é do cotidiano. Isso para a gente é importante. Porque se o cotidiano for bem trabalhado, não vai chegar ao extremo. Aquele que está no extremo, muitas vezes é porque ninguém nunca ouviu. Né? E esse cotidiano que é trabalhado é como esse exemplo que eu dei que eu encontro aqui no encontro. Né? Hoje ele está participando do encontro, sim, restaurado, porque ligava e alguém falava. Lógico que ele depois foi procurar um AA, foi procurar um tratamento profissional para conseguir vencer o seu vício. Né? Mas como para ele foi importante aquelas ligações, aqueles momentos, né? Que a outra pessoa pode dizer, é bobagem falar com eles, ou porque está, né? Então, não é bobagem, não. É importante ouvir. Então, Natanael, nós estamos chegando ao nosso final e eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem quer ser voluntário e para aqueles que precisam, que possam estar precisando, que acessem, que liguem, que não se sintam só. Que você possa passar essa mensagem para essas pessoas. Não, primeiro, você não está só. Então, o CVV está através de 188 disponível 24 horas para você ligar, né, e compartilhar a sua história, a sua angústia ou a sua felicidade. Às vezes você tem uma coisa tão boa para dizer e não tem para ninguém. Conte para a gente quer ouvir. Isso nos faz bem também. E você que quer servir numa ONG não governamental, não religiosa, não política, mas que quer ter uma experiência de vida, venha conhecer o CVV. Você pode entrar no site da organização www.cvv.org.br, que lá tem, inclusive, outros tipos de atendimento, pela web, pelo chat, né? A gente divulga mais 188 porque é mais acessível o telefone hoje para as pessoas. Mas aqui em João Pessoa iremos oferecer agora em fevereiro um curso, mas por todo o Brasil, se na sua cidade tiver um posto, sempre haverá um curso de facilitador. E como é que você vai saber disso? Entra no site da organização, quando você preencher lá que quer ser voluntário, o próprio site já encaminha aquela tua mensagem ao posto mais próximo. Que maravilha, Natanael. Gratidão pela sua participação aqui conosco. Eu fiquei pensando, quando você começou a sua fala, 1950, inicia essa semente de luz, isso, não é? E está com esse grupo de voluntários reunidos para acolher. Isso. Né? Então, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo, né? Vamos auxiliar, vamos dar as mãos ao CVV sendo colaboradores, e você sabe que pode contar com o CVV em todos os momentos, porque esse é o objetivo que o Cristo nos deixou, que amássemos uns aos outros e dessemos as mãos. Então, fiquemos na paz e até o nosso próximo encontro.